Olá! O que um órgão digestivo tem a ver com o nosso processo de tomada de decisão? Quando a gente toma alguma decisão, isso é somente um processo mental ou existe algo mais amplo? Hoje nós vamos falar sobre a vesícula biliar. Nós vamos ver o que a anatomia sutil nos mostra através desse processo energético que envolve a vesícula e a tomada de decisão. E ao final do vídeo você vai refletir comigo. Será que o processo decisório é estritamente mental ou ele é algo mais amplo? Eu sou Vitor e você está no segundo vídeo da série Órgãos Ausentes. A vesícula é este pequeno órgão aqui localizado bem próximo ao fígado. Assim, quando acontece um processo digestivo, o fígado libera a bile e essa bile vai para a vesícula. A vesícula, por sua vez, libera aos poucos essa bile no intestino, auxiliando assim no processo digestivo. Por diversas e inúmeras razões, muitas vezes essa pessoa tem que remover a vesícula biliar através do processo cirúrgico. Quando isso ocorre, a bile continua sendo produzida pelo fígado, mas agora ela é lançada diretamente no intestino. Na medicina moderna, muitas pessoas relatam que não ocorreram alterações, elas continuam vivendo normalmente. Algumas podem relatar alguma questão em relação à digestão, alguma dificuldade em determinado tipo de alimento, mas em geral elas não relatam outros dissabores após o processo cirúrgico. Mas aqui fica a pergunta: será que este órgão ele é tão somente responsável por isso, ou existe dentro do conceito energético outras funções que esse órgão, energeticamente e simbolicamente, executa e auxilia o corpo? Na tradicional medicina chinesa, os órgãos não são vistos tão somente como órgãos físicos. Eles também são vistos como estruturas energéticas de movimento e circulação do Qi. Esse Qi é um conceito energético responsável pela circulação da energia vital que alimenta não só o nosso corpo físico, mas também nossa mente e nosso espírito. Esse conceito energético muitas vezes é encontrado também em práticas como o Tai Chi Chuan, o Qigong, o Reiki. É o mesmo conceito energético que promove essa circulação e movimento dessa energia vital. Então, quando a gente diz que os órgãos são casa de emoções, não significa que essas emoções estão somente localizadas naquele específico órgão. Nós sentimos as emoções por todo o nosso corpo, mas quando a gente associa uma específica emoção ou sentimento a um determinado órgão, isso significa que aquele órgão ele possui uma ressonância maior para amplificar aquele tipo de emoção. E essa emoção ela atravessa não só o corpo físico, mas também o corpo sutil. E assim a gente entende a integração entre nossas emoções, nossos corpos físicos e sutis. Assim, dentro desse sistema, a vesícula ela está associada à coragem e à tomada de decisão. Ela forma um par muito próximo com o fígado. Enquanto o fígado é esse órgão que está associado ao planejamento, à formação de ideias, a vesícula é aquele órgão associado à coragem e a pôr à prática, e pôr em prática as ideias que foram tomadas anteriormente. Então, quando o corpo está equilibrado, o fluxo entre planejar e pôr em prática esse planejamento, colocar em movimento esse planejamento, ocorre de uma maneira mais fácil e mais natural. Quando o corpo está desequilibrado, seja porque a vesícula foi removida, ou seja porque a vesícula ela não está tão saudável, existe ou pode existir situações em que essa intenção, esse planejamento que vem oriundo pela energia do fígado, ele acontece, mas existe uma hesitação, existe uma falta de coragem. O processo decisório se torna mais complexo, mais difícil para essas pessoas que ou removeram a vesícula ou têm esse órgão um tanto quanto desequilibrado em relação ao fígado. É claro que a retirada da vesícula não causa automaticamente todas essas sensações, essa dificuldade em decidir, ou essa hesitação, ou essa perda da coragem. O nosso corpo, nós somos seres humanos, temos uma complexidade muito maior. Então, a cirurgia ela pode marcar um antes e um depois na vida dessa pessoa. Não só no corpo físico, em que a pessoa precisa se reorganizar para poder entender melhor essa parte do sistema digestivo, mas também do corpo sutil.
em que essa pessoa ela pode reavaliar a sua percepção e a sua presença diante da própria vida. Como que essa pessoa passa por esse processo de decisão, como que ela confia em si, como que ela tem mais segurança nas escolhas que ela está tomando. Então isso é um convite a uma autoobservação e a uma reflexão. A gente já viu então que o corpo se adapta. Mesmo após a cirurgia dessa vesícula, a gente vê que o corpo da pessoa se adapta a uma reorganização do sistema digestivo e a pessoa flui na vida. Nós estamos vendo aqui em relação àquelas pessoas que elas passam por essa hesitação. Elas perderam aquela confiança em si mesma, aquele posicionamento perante a vida. Então essa região aqui do terceiro chakra é aquela região, o chakra responsável pelo poder pessoal, pela força de vontade, pela confiança, pela autoestima, responsável por literalmente digerir emoções e experiências para que você possa fluir de uma forma mais natural e harmônica perante a vida. Então, havendo uma obstrução ali nesse chakra, o que você pode fazer é trabalhar esse chakra para que ele retorne à sua harmonia, para que você volte a ter confiança nas decisões, no seu posicionamento perante a vida, para que você tenha essa autoestima elevada, para que você tenha força de vontade resgatada e você possa fluir naturalmente. Mas é importante também trabalhar não só esse chakra, é importante fortalecer o terceiro chakra, mas é importante fortalecer ele juntamente com o terceiro olho, que é o sexto chakra. Os dois chakras trabalhados juntos, eles vão te trazer também clareza. E a clareza ela vai aumentar a sua confiança. Então, trabalhando esses dois chakras seria muito útil. E lembre-se de um detalhe. Quando a gente olha a palavra decisão, tem um pedaço da palavra ali que é cisão. Então, para aquelas pessoas que estão com essa dificuldade, essa hesitação na hora de fazer a decisão, essa cisão é justamente isso. Ao invés de tentar decidir tudo de uma vez só, corte em pedaços. A cisão significa isso, cortar. Corte em pedaços. Avalie primeiro um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Você fazendo esse exercício, durante esse processo decisório, você consegue resgatar a sua autoconfiança. Você consegue mover-se de uma forma mais natural, colocando para frente esse fluxo energético, e assim isso vai te ajudar a você não estar sobrecarregado quando chega alguma coisa que você tem que decidir no tudo ou nada, mas se você fizer essa cisão, você consegue separar esse processo todo por partes, você vai ficar mais confiante e mais confortável em tomar decisões. Use toda essa estrutura, terceiro chakra, sexto chakra, divida em partes que você pode trazer o melhor conforto para a sua vida. Então, quando você encontra apoio nessas práticas, você percebe que a decisão ela não é só um processo mental, é um alinhamento entre pensamento, corpo e percepção. E para algumas pessoas que retiraram então a vesícula, o acesso à coragem pode se dar de uma forma diferente. É um convite para essa pessoa não só acessar a coragem através de uma pressão externa, mas também através de um aumento e uma conexão maior com essa escuta interna. Então, o processo decisório ele passa a ser não só um processo mental, mas um processo do corpo inteiro. Então, decidir não é só um processo mental. Ele é um processo que envolve todo o corpo, as emoções, as nossas percepções e também a sua essência. Então, se você passou por esse processo cirúrgico, removendo a vesícula, e notou que algo mudou em você, então pode ser um convite para você observar-se novamente. Se há algo físico, é sempre válido, importante, fundamental consultar o seu médico e ter esse acompanhamento médico. Se é algo sutil, um acompanhamento energético vai te trazer benefícios. Os dois acompanhamentos são diálogos que caminham junto para o bem da sua própria saúde. Lembre-se, quando um órgão é removido, isso não significa que o seu processo decisório, sua sabedoria, seu conhecimento, isso foi retirado de você. Isso muitas vezes exige uma readaptação. Você tem toda essa estrutura dentro do seu corpo sutil. Precisa talvez somente de uma reorganização, um redirecionamento, uma readaptação. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui nesse canal, dando suporte, o apoio. Se você tem alguma dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários. Se você tem alguma questão em relação a toda essa parte energética
por favor escreva aqui. E no próximo vídeo nós vamos tratar sobre os rins. O que isso muda no nosso complexo energético? Vamos ver? Muito obrigado, amor e luz para você.